Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. É um prazer estarmos novamente aqui para dar continuidade a esta série de vídeos que nós estamos tratando sobre o dízimo. Já vimos então, amados, só para recapitular um pouquinho, o dízimo no decorrer da história escriturística, os dízimos desde Abrão até um pouquinho antes do nosso Messias. E hoje nós vamos ver essa história de dízimo na época do nosso Salvador, na época dos apóstolos, dos discípulos. E a gente já pode começar dizendo o seguinte, amados: aqueles que se prendem dizendo que o nosso Salvador, o nosso Messias, ele defendeu o dízimo, eles ancoram-se em uma única passagem das Escrituras. Você sabia, amado? A qual encontra-se lá em Mateus capítulo 23, verso 23, e a repetição desse verso lá em Lucas capítulo 11, versos 42. Mateus 23, 23 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer sem omitir aquelas. Vamos ler também lá em Lucas, capítulo 11, verso 42, que diz assim: Ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã e da arruda e de toda hortaliça, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Ora, estas coisas importava fazer, sem deixar aquela. Amados, considerando que os fariseus ainda viviam sob a égide da velha aliança, o Antigo Testamento, e que certamente deviam ter como práticas todas as ordenanças das leis mosaica, o que temos aqui não se trata de elogio ao ato de dizimar a hortelã, o endro e o cominho, mas o que há realmente, verdadeiramente, é uma tremenda repreensão por não estarem praticando o princípio fundamental da doutrina dos dízimos, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé, isto é, a justiça social estabelecida, ou seja, a ajuda humanitária aos pobres, propiciada pelo antigo sistema. Vamos ler lá o versículo no capítulo 14, verso 29 de Deuteronômio, que diz assim, ó: Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, o peregrino, o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Pois é, o Salvador não estava validando a aplicação dessa doutrina em nossos dias, mas estava simplesmente realçando que o mais importante não era a simples devolução, mas o resultado, isto é, amados, em que se estava aplicando todos aqueles recursos. Se para satisfazer privilégios de uma aristocracia dominante, ou para suprir as necessidades dos menos favorecidos. Gostaria então, amados, de lançar um desafio a todos que estão assistindo esse vídeo. A todos. Desde o mais simples até o mais catedrático de qualquer denominação, que alguém se habilite a me ajudar, enviando-me textos do Novo Testamento. Novo Testamento, Atos a Apocalipse, os quais literalmente ensine que o Salvador ou qualquer de seus discípulos, inclusive o apóstolo Paulo, defendeu ou utilizou o dízimo em seu ministério. Eu faço esse desafio. Creio que a prova insofismável de que essa doutrina ainda é aplicável em nossos dias seria o exemplo do Messias ou seus seguidores. Assim como a respeito do sábado, a Escritura registra que era costume do Salvador e de seus discípulos, inclusive quando em outro trecho o mestre recomenda: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. No entanto, amados, durante sua vida e ministério, os escritores dos evangelhos não captaram tal informação de que o Salvador e os seus seguidores houvessem devolvido dízimos. Como justificativa para esta omissão, somente vemos duas hipóteses. A primeira: o Salvador e os discípulos não devolviam dízimos por não serem proprietários de terras. Segundo, a transição
da vigência dos dízimos na nova aliança estava acontecendo. O que eu quero dizer com isso? A transição de que não havia mais necessidade, transição da lei para a graça. Os únicos versículos que falam do financiamento do ministério do Salvador encontra-se em Lucas capítulo 8, verso 3. Vamos ver? Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. João capítulo 8, versos de 4 a 6, diz assim: Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: Por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. João capítulo 13, dos versos 27 a 29, diz assim, amados: E logo após o bocado entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam à mesa percebeu que o propósito lhe disse isto. Pois, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe queria dizer: Compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Ou podemos, então, amado, perceber o seguinte: a mensagem do Salvador era universal, isto é, para ricos, pobres, homens, mulheres, pessoas de qualquer nacionalidade ou nível cultural. Logo, a ajuda financeira poderia vir de pessoas de qualquer classe social. No entanto, o registro revela que uma determinada classe social, isto é, mulheres de um certo nível social, detentoras de bens, eram as que contribuíam para o ministério do Salvador, não com dízimos, produtos agropecuários, mas com rendas patrimoniais, provavelmente em dinheiro, amado. Ou então, podemos também destacar, amado, que nesses versos que nós vimos, havia liberdade para questionar a aplicação das contribuições recebidas. Já lemos, né? Mas vamos dar uma lidinha novamente só para a gente poder realçar. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: Por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Você pode questionar os seus dízimos hoje dentro da tua denominação, meu amado? Você pode chegar lá ao seu pastor, ao seu bispo, ao seu presbítero, ao seu ancião e questionar, mais ou menos assim, por que compraram algo que não tem validade nenhuma para o crescimento espiritual de alguém? Por que não compraram alguma coisa que pudesse encher a barriga de um pobre faminto? Você pode fazer isso? Creio que não, né, amado? Fazia parte do orçamento do Messias, amado, uma dotação especial para o atendimento às necessidades materiais dos pobres. Já lemos também, vamos só realçar. Compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Atos capítulo 4, amados, dos versos 34 a 37, diz assim: Pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amado, no período apostólico, não vemos nenhuma referência à prática dos dízimos, e o que se destaca é que suas finanças, amados, eram mantidas pelas ofertas ou contribuições voluntárias, as quais aplicava-se em obras sociais em favor dos irmãos necessitados. E com esta prática chegaram ao ponto em que a Escritura afirma: Pois não havia entre eles necessitado algum.